Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Para nós uma satisfação podermos agora nos dirigir a cada um de vocês para a pré-aula da lição de número 12. Aqui nos estúdios do CETADB nós estamos acompanhados pelo pastor Adolvilson Alves de Andrade. Pai do Senhor, pastor. Pastor Herpes, a paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Mais uma pré-aula, lição de número 12. Já estamos caminhando aí para o final, né, desse primeiro trimestre do ano 2024. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Muito bem, a nossa lição, a revista trata do corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Mas a lição 12, que será ministrada presencialmente no dia 24 de março deste ano de 2024, tem por título o papel da pregação no culto. É o assunto que nós estaremos estudando a partir de agora, contando que o textuário da lição está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 2, e diz assim: pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Esse é o textuário da lição, que vem acompanhado da verdade prática, que diz o seguinte: pregar a palavra de Deus é a sublime missão da igreja. É por intermédio do ministério da palavra que vidas são salvas, transformadas e edificadas. Esta a verdade prática da lição de hoje. E agora vamos aí para a leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar o pastor Adolvilson através da sua revista, ou ainda, se você não tem a revista, você acompanha através da Bíblia. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Lembrando que você já deve estar se organizando para pedir a sua lição do segundo trimestre junto às lojas da CPAD, no site da CPAD, enfim, numa loja mais próxima aí da sua residência, para que você possa, nesse segundo trimestre, acompanhar as lições bíblicas aqui conosco no canal CETADB no YouTube, ou ainda através do nosso Facebook, a página EBD Apucarana, que é a página do Facebook onde nós divulgamos os nossos trabalhos ligados à Escola Bíblica Dominical. Então, vem conosco aprender a palavra de Deus. Vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Muito bem, meus irmãos, esta é a leitura bíblica em classe. Os objetivos da lição são 3 tópicos. No primeiro é apresentar o ministério da palavra e o seu propósito. No segundo é enfatizar a importância do ministério da palavra. E ainda no terceiro tópico da lição, o objetivo é explicar a fundamentação do ministério da palavra. Haja vista que, conforme estudamos na lição passada, a lição de número 11, o ministério da palavra, ou a palavra, deve ter preeminência nas nossas reuniões. É de suma importância que a palavra de Deus seja ministrada, seja ensinada, explicada, apresentada para os nossos irmãos. Os hinos para o devocional, nesta aula, é o hino de número 499, junto com o 505 e ainda o hino 559 do Inário da nossa Assembleia de Deus, a harpa cristã. Fica a sugestão aí para que você possa organizar um culto abençoado nesta oportunidade de Escola Bíblica Dominical. A palavra-chave da lição, o pastor Adolvilson já vai trazer aqui uma definição, é pregação. Pregação é a proclamação da palavra de Deus a homens por homens, sob a orientação de Deus. É o meio ordenado para a transmissão da palavra de Deus ao mundo perdido. Ela serve também como meio oficial de graça para a edificação e fortalecimento da Igreja de Cristo. A pregação é a palavra de Deus pronunciada por Ele mesmo. Porém, Ele utiliza, como lhe apraz, o serviço de um homem que fala em seu nome, a seus contemporâneos, por meio de um texto bíblico.
Está aí a definição de pregação. Maravilha, feita a definição da palavra-chave, nós já vamos aqui para a introdução da lição, porque é exatamente nesta lição, a de número 12, que veremos a importância da pregação bíblica. Não é a pregação de qualquer coisa, porque tem gente que não tem Bíblia para pregar e fica ali, conforme a gente diz no popular, enchendo linguiça, né? Ocupando o tempo dos irmãos como se os irmãos fossem desocupados. Pregação bíblica, denominada também como ministério da palavra. É nesse aspecto que nós vamos então refletir a glória de Deus, porque a pregação precisa manter o propósito para qual ela foi estabelecida. E o propósito para o qual a pregação foi estabelecida é exatamente revelar Deus, em primeiro lugar, e na sequência, educar a igreja, ensinar a igreja, doutrinar a igreja. Por isso, podemos afirmar que o ministério da palavra é importante, pois assim a igreja ela é edificada e porque ela é ensinada, ela será moldada pelos valores do reino de Deus, valores estes que estão contidos, não é? Estão narrados e descritos na Bíblia Sagrada. Uma igreja em que a palavra de Deus não tem primazia, tanto na ação evangelística quanto na discipuladora, é uma igreja fraca. Então, se a primazia é da palavra de Deus, você percebe uma igreja consistente. Isso tanto na evangelização quanto no discipulado. Agora, se isso não ocorre, então aí você percebe que a igreja de fato é fraca. Portanto, vamos entender que a natureza da pregação precisa ser bíblica e cristocêntrica. Já falamos a respeito do cristocentrismo da pregação na aula da lição de número 11. Em outras palavras, deve possuir sólidos fundamentos. Eu quero dizer que se você não assistiu à aula da lição 11, você procure ela aí no nosso canal CETAGB no YouTube e assista essa aula, porque nós deixamos bem fundamentado a questão da pregação cristocêntrica. E é importante que você, se não conhece a respeito do tema, que você se aprofunde. E a lição de número 11 trouxe esse embasamento para todos os nossos amados irmãos. Pastor Adovils, vamos dar introdução aqui nesse primeiro tópico, o ministério da palavra e o seu propósito é o tópico primeiro da lição. Muito bem, o tópico 1 e o subponto 1, a pregação como proclamação. Agora veja bem, o propósito mais sublime do ministério da palavra está no fato de ele revelar Deus às pessoas. Eu coloquei aqui, pastor, algo que é esta lição. A pregação revela Deus às pessoas. A palavra de Deus é o instrumento supremo para a revelação de Deus. Qualquer outro tipo de revelação que seja diferente do que se revela na Bíblia seja rejeitado. Pois tem um texto aí, pois ainda que nós, ou mesmo o anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 8. E muitas pessoas procuram revelações prontas e caem em contradições perigosas, porque não querem se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Mas quem conhece o Deus da Bíblia, ela não é apenas um livro de histórias, e sim a palavra de Deus. Ou seja, as pessoas querem conhecer Deus, claro, tem sede de Deus, e através da pregação Deus é conhecido. Tem muita gente, pastor, que fala assim, como é esse Deus? Como seria Ele? Ele está aqui, revelado através da sua palavra, certo? Frequentemente as escrituras, agora voltamos para a lição, se referem a esse aspecto da pregação como sendo proclamação. O verbo querisso, traduzido como proclamar, é usado nesse sentido em vários textos do Novo Testamento. Eu marquei aqui 3:1 de Mateus. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então eu usei esse texto, além de outras referências, então está aí proclamando. Nesse aspecto, a pregação tem o propósito de revelar Deus às pessoas. 1 Coríntios 1:21 diz assim, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Portanto, nós já comentamos sobre isso, né? Na época, eles eram exigentes para quem trazia ali uma retórica, uma palavra muito bem preparada, e de repente chega aqueles que proclamam a palavra de Deus dizendo que alguém morreu por eles na cruz do Calvário. Para esses que se perdem, claro,
é loucura, não é? Louvado seja o nome do Senhor, que nós fomos alcançados por esta palavra. Esse fato por si só mostra a grandiosidade da pregação, trazer o conhecimento de Deus. Então está aí como pregação, como proclamação. Muito bem, meus irmãos, nós temos ainda o subponto 2, que trata do caso emblemático de Lídia. Atos capítulo 16, versículo 14, diz o seguinte: e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Olha só que coisa interessante, o que foi a ação do Espírito Santo na vida desta mulher. Enquanto Lídia ouvia a pregação que estava sendo ali proferida por Paulo, o Senhor abriu-lhe o coração. A pregação, como se percebe, foi o instrumento que Deus usou para se revelar àquela mulher. E o resultado disso foi a sua conversão. Então, Paulo estava pregando, Deus agiu de tal forma que o coração dela foi aberto para que ela, atenta à mensagem pregada, entregasse a sua vida para o Senhor. E isso resultou na transformação, na conversão daquela mulher, que foi uma importante ajudadora, auxiliadora na obra do ministério de Paulo e da igreja nascente ali naquela região. Deus é glorificado na revelação da sua palavra. Este fato é destacado por Paulo quando ele escreve aos Romanos. Veja o texto do capítulo 10 e o versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o texto de Romanos 10 e 17. Desta maneira, nós devemos nos conscientizar de que a pregação da palavra de Deus é mais do que uma simples exposição de ideias, de pensamentos, de retórica, é mais do que um discurso inflamado. A pregação da palavra de Deus é o canal pelo qual Deus se revela a um coração endurecido. E eu quero dizer que esta palavra é aquela que esmiuça a penha. Ela faz com que o coração mais endurecido possa ser, pelo Senhor, transformado, alcançado, não é? E haja a produção da conversão do tal que ouve a pregação. De maneira que nós não podemos perder a oportunidade, seja ela qual for e para quantas pessoas forem, ou que seja uma só, porque você vai observar no Evangelho ou nos Evangelhos que as grandes mensagens de Jesus ele pregou para uma única pessoa, mas teve grande significado para os tais. Muito bem, o tópico 3. Isso, o tópico 1 sobre ponto 3, pregação como instrução. Por isso que a pregação deve ser bíblica, porque à medida que o pregador vai anunciando a palavra, as pessoas estão sendo instruídas. Veja que coisa interessante. As pessoas que foram alcançadas pela proclamação da palavra precisam crescer e amadurecer no Evangelho. Esse fato é importante e nós não vemos isto ocorrendo. As pessoas aceitam a fé e ficam por ali, não passam por um discipulado. Essas pessoas não amadurecem no Evangelho, não crescem, ou seja, necessitam ser discipuladas e instruídas. No momento que aceitam a fé em Cristo, tem que passar por este processo. Eu trouxe aqui um texto também, pastor, que não está na lição, lá em Efésios 4:13, diz assim: desse modo, todos nós chegaremos a ser, na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus, assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. E olha o versículo 14: então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas, lá em Efésios 4:14. Então, o interesse de Paulo ao escrever isto é ver as pessoas amadurecendo, crescendo. Não vejo outra maneira a não ser através de um discipulado, tá certo?
É significativo, voltando para a lição, o fato de que o ministério de Jesus tenha o ensino como um dos fundamentos. E a gente insiste nisso há muitos anos, pastor. A priori, É o nosso trabalho, né? a priori de Deus, através da sua palavra, é ensinar as pessoas, tá certo? O ensino como um dos fundamentos. Está escrito ali, ó, e percorria Jesus toda a Galileia, fazendo campanha? Não, ensinando nas suas sinagogas, ensinando. Eu não sei se eu No marquei versículo aqui, 23, isso. aí só está uma primeira parte do texto, mas ele assim, ó, Verdade. ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus ia para as sinagogas para pregar, ele ensinava, obviamente, pregando o evangelho. Pensei que era a campanha Era com base no dos 12 cestos. Da vitória? No Sermão do Monte, Jesus também ensinava seus discípulos. Olha lá, eu quero ler o versículo 1 de Mateus 5, 1 e depois o 2 que está aí na nossa lição. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. E o versículo 2, e ele começou a ensiná-los. Veja bem o foco do ministério de Jesus, a priori, ensino. Assim, voltamos para a lição, assim também, o apóstolo Paulo gastou grande parte de seu tempo ensinando aos crentes. Atos 12, 11, que está na lição, diz assim, assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, fazendo o quê? Ensinando-lhes a palavra de Deus, aí na região de Corinto ali, né? Então, queridos, veja bem a pregação como instrução, tá certo? A pregação deve ser bíblica para automaticamente instruir os crentes. Continuando aí, Paulo chegou mesmo a exigir de alguém que tivesse pretensão ministerial que fosse apto para ensinar. Nós encontramos isso lá em 1 Timóteo 3,2, pastor, esse critério. O pastor que deseja o episcopado, excelente obra, deseja, aquele que deseja ser um pastor de igreja, isso é interessante, isso é de Deus. Porém, veja bem este critério que eu comento aqui diante dos senhores, sem medo de errar, que não está sendo muito observado. O dirigente de igreja, o pastor de igreja, ele não precisa ser aquele pregador de multidões, mas a exigência é apto para ensinar. E eu trouxe aqui, ó, apto para ensinar, do grego didáticos, significa apto e hábil no ensino. A ênfase aqui está na capacidade de transmitir a verdade a outros, ter conhecimento da verdade de Deus e habilidade para comunicar tal verdade. Se um pastor não for apto para o ensino, claro, nós estamos falando daquele que apacenta as ovelhas, que está na direção de uma igreja, meu irmão, está fora de um dos critérios exigidos, não por nós, mas por Deus, para assumir esta congregação. Antes que você conclua, deixa eu dizer que às vezes nós temos obreiros que são novos e aí eles idealizam algo para a vida deles. Do tipo assim, olha, eu queria ser um pregador como fulano de tal. Não vou citar nome, porque tem pessoas que hoje estão em evidência e amanhã estão caídos, né? Então vamos sem citar nome. O indivíduo tem lá ele idealiza o fulano de tal, o pregador que está aí nas manchetes e tal, e fala, como eu queria ser como tal. Só que este que queria ser como tal, não estuda, não lê Bíblia, não tem tempo, não é? Não tem tempo para a palavra de Deus. E ontem eu estava lendo um material, e é importante mencionar isso, a respeito de uma regra conhecida como regra do 100. Se você estudar 18 minutos a respeito de um assunto, não sobre vários, você pega um assunto e estuda pelo menos 18 minutos por 100 dias, você certamente se destacará naquele assunto acima de 95% das pessoas que falam a respeito desse tema. Porque 18 minutos é um tempo significativo de um dia para você, durante 100 dias, se debruçar sobre aquele tema. E aí a gente observa obreiros que até têm boa vontade, boa intenção, só que não investem no seu ministério. Sempre
E aqui eu estou dizendo de cadeira, né, de cátedra. As pessoas entram em contato aqui conosco no CETADB porque querem respostas prontas. Então, às vezes fazem perguntas, não aqui subjugando ninguém, mas perguntas elementares a respeito das coisas da Bíblia, da fé e do reino de Deus. E a gente percebe que o indivíduo sequer leu a Bíblia pesquisando a respeito do assunto. Ele não foi atrás, ele certamente não pegou, assim, eu estou dizendo aqui de coisas básicas, não foi atrás, mas prefere entrar em contato com a gente, ligar, mandar um e-mail, um WhatsApp, enfim, para pegar uma resposta pronta. Amém, a gente está aqui para isso, a gente dá a resposta pronta para o nosso irmão, irmã, sem problema. Agora, o que a gente observa é isso, as pessoas estão atrás de respostas prontas. Tanto que a gente faz a live, eu já mencionei isso aqui toda quarta-feira, junto com o pastor Silas Ibordi, e nós temos pessoas que a gente observa que estão sempre ali na live. E a gente também observa pessoas que estão sempre repetindo as mesmas perguntas, não é? Eu não sei se porque estão querendo na perspicácia ver se a gente emite duas respostas diferentes para uma mesma questão, ou se de fato porque não prestam atenção, não é? Ou não anotam, porque se você não anotar, a sua capacidade de guardar a informação é muito menor. Aquilo que você só ouve, você vai perder com o passar dos dias. Eu vou dizer de poucos dias. Às vezes algo importante que você ouviu uma mensagem no domingo, quando for para terça ou quarta-feira, você já não vai mais se lembrar daquele fundamento que foi dito ali, que no dia que você ouviu, você falou, pô, isso é joia. Depois você já não vai conseguir mais repetir aquilo. Agora, aquilo que você ouve e escreve a respeito, a sua capacidade de guardar aquela informação se faz maior. Então a gente observa isso aí. Então as pessoas querem ter ministério de destaque, porém não se debruçam sobre a palavra, não adquirem livros bons. O indivíduo gasta no mês 50, 60 reais com refrigerante, só para citar um exemplo, mas não tem coragem de gastar 30, 25, 30, 40 reais em um livro que vai trazer um conhecimento que não vai ser para apenas um dia, uma semana, um mês, mas um conhecimento que será para toda a vida, além de que o livro vai estar ali. Obviamente, se ele não emprestar, porque livro não se empresta, né? Porque você não recebe de volta. Mas se você tiver o zelo, você vai ter ali um material que você vai poder pesquisar o resto da sua vida. Seus filhos, seus descendentes terão aquele material de acesso. Então, essa é uma dica nessa vibe aqui que o pastor Adolvilson mencionou, com base na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 2, que é, na verdade, crivo utilizado pelas convenções, pelas igrejas, como critério para consagrar obreiros, e nós devemos, de fato, observar isso. Muito bem, encerrando esse tópico 1, está escrito aí na lição, tudo isto mostra a importância do ministério, do ensino e a responsabilidade de quem o exerce. Portanto, você tem desejo do ministério? Você tem esse desejo de ser um pastor? Então, culto de terça-feira, escola bíblica dominical e curso teológico do CETADB está à disposição. De preferência. Devemos crescer aí. Com o CETADB você vai aprender. Exatamente. Será muito bem atendido e quando você concluir o seu curso, você vai pegar um certificado que não é apenas um papel impresso, é um certificado que tem peso, com notoriedade. Quando você apresentar o certificado do CETADB, aonde você vai apresentar, as pessoas que vão receber reconhecem que é uma instituição que tem credibilidade. Encerrando então aqui o tópico primeiro da nossa lição, o Ministério da Palavra tem pelo menos duas ênfases principais. O primeiro é o papel de proclamação e, ao mesmo tempo, de instrução. É aquilo que nós podemos colocar aqui como o bojo deste primeiro tópico da nossa lição. Agora nós vamos para o intervalo, mas nós já vamos voltar na sequência. Veja aí o recado que temos para você. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denob, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros
que você estará estudando através do CETAD e você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Retomando a nossa aula, lição de número 12, e o tópico segundo da lição fala a respeito do ministério da palavra e a sua importância. Pastor Adovilson, o subponto primeiro da lição é a edificação da igreja. Tópico 2, o subponto 1. A palavra tem a importante função de edificar a igreja. Olha aí. E eu trouxe aqui, pastor, uma colocação. Jesus disse assim, lá em Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. A palavra igreja, pela primeira vez, é mencionada no Novo Testamento, nesse verso, é mencionada, né? Que grande encorajamento é ver Jesus declarando aqui que Ele, e apenas Ele, é que vai edificar a igreja. Edificar na Bíblia tem o termo, né? Edificar refere-se ao ato de construir, estabelecer, fortalecer algo, no caso aqui, edificar a igreja. Objetivo da pregação, objetivo da palavra, edificar a igreja. Agora veja bem, às vezes isso pode vir em um tom de elogio, não é? Lá em 1 Coríntios 11, 2, mas ele usou aqui, olha lá, 1 Coríntios 11, 2, Paulo diz assim, eu elogio por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Ou seja, conforme foi ensinado. Ou em uma forte repreensão, porque vem aí essa questão do Espírito Santo, traz pelo ministério da palavra, que exorta ou consola. Aí vem nessas duas maneiras aí. E uma é uma forte repreensão, lá em 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio. Nós já comentamos este versículo em aulas anteriores, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Ou seja, ele exorta, ele consola. E isso tudo vem através da palavra de Deus. Agora tem um termo aí, o termo paracreses, traduzido como exortar e consolar, significa um chamado para ajudar e encorajar. Eu me lembro, pastor, antigamente, quando alguns pregadores, não sei se o senhor lembra disso, ele chegava e ralhava com a igreja e falava da igreja, e alguns irmãos falavam assim, ele tem o dom de exortar, mas exortação é aconselhamento com amor. Eu me lembro disso, muitas vezes eu ouvi isso, aquele pastor tem o dom de exortar, ele era lixa grossa naquela época, né? Então exortar é aconselhar, não é? Então ele ocorre com muita frequência no Novo Testamento, sendo a maioria das vezes no contexto da igreja. A palavra tem uma importante função de edificar, encorajar, exortar, consolar a igreja. É a finalidade aí da palavra de Deus. Muito bem, meus irmãos, veja que coisa interessante essa. Eu estou prestando atenção nessa questão do pastor Adovilson do dom de exortar a igreja. Hoje nós percebemos que nós conhecemos, inclusive, alguns pastores, né, que eles conseguem fazer esse mesmo trabalho, não é? A exortação, aquele puxãozinho de orelha, que às vezes dói um pouco mais, só que eles conseguem fazer isso com o povo rindo, não é? Eles também têm o dom de exortar, e aí eu penso que sim, porque eles conseguem chamar a atenção do povo para a responsabilidade cristã sem serem grosso, não é? Ou sem serem ásperos, né, com o povo, mas consegue fazer isso assim, conforme a gente fala assim, primeiro o camarada passa um alquinho, depois ele dá agulhada, não é? Passa o alquinho primeiro, daí dá agulhada. E o Foi povo o que Paulo ri, fez. o povo ri
e está sendo repreendido, e a gente observa quando isso ocorre que as pessoas, quando saem da reunião, ficam de fato, se sentem de fato repreendidas pelo Senhor, corrigidas, não é? Pelo Senhor. É o verdadeiro bate-a-sopra. Né? Desse jeito. Né? Bom, aí, encerrando esse ponto, assim vemos Paulo solicitando a Timóteo que persistisse em ler, ensinar a palavra e exortar. Exortar, eu trouxe aqui, significa motivar, estimular, persuadir alguém a seguir Jesus da maneira correta. Então é a orientação de Paulo. Em 1 Timóteo 4,13 está escrito assim: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Olha aí o ponto. E Lucas, destacando que a igreja andava na consolação do Espírito Santo, lá em 9,31 está escrito assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. A igreja, se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa edificação necessária através da palavra. Veja bem que no versículo 13 que acabamos de ler, leitura bíblica leitura pública, da Escritura. Em ambos os textos se pressupõe o ministério da palavra como instrumento de exortação e edificação da igreja. Muito bem, o apóstolo Paulo, que está no texto da leitura bíblica em classe, na segunda epístola de Paulo, Timóteo, capítulo 4, no verso 2 ele diz assim: que pregues a palavra, que instes, inclusive esse é o textuário da lição, que instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Então o instes tem respeito a você insistir. O instes é insistir, insista perseverar, na pregação, não é? Com longanimidade. O longânimo é você não deixar extravasar muito cedo a sua paciência. A longanimidade de Deus é exatamente a qualidade pelo meio da qual Ele vai nos dando tempo e condições para que a gente caia em si, reconheça os nossos erros, nossos pecados e faça uma convergência, uma mudança de vida. Mas ele também fala a respeito de redarguir. Redarguir é dar resposta, recriminar. Ou seja, você percebe que tem algo errado, você chama a pessoa e você recrimina. Recriminar não é no fato de imputar um crime, mas de passar para a pessoa a ideia de que ela está errada e que ela precisa mudar. Fazendo isso com longanimidade e doutrina, será bênção na vida das pessoas. Ele ainda acrescenta que repreendas e exortes. Isso tudo, o texto da Bíblia diz, com toda longanimidade e doutrina. Se você fizer isso de forma longânima, paciente, demonstrando amor pela vida da pessoa, valorizando a pessoa, e fazer isso ainda com doutrina, ou seja, usando aquilo que nós temos na Bíblia Sagrada como palavra de Deus para ensino, para correção, certamente vai produzir os frutos que são necessários que sejam produzidos. O subponto 2 da lição, pastor Adovilson aqui, fala a respeito da formação de valores. Isso tudo você consegue quando você aplica a palavra de Deus. Muito bem, o tópico 2, o subponto 2. A pregação é importante instrumento para a formação de uma consciência cristã. A guerra cultural travada nos últimos anos contra a fé cristã mostrou a necessidade de uma igreja afirmar cada vez mais os seus valores. E eu marquei aqui o que são valores. Valores são diretrizes de mentalidade e comportamentos deixado por Jesus e baseado no cristianismo como está na Bíblia. E hoje nós estamos vendo o relativismo, o secularismo, querendo destruir estes valores que temos através da palavra de Deus e devemos aplicar nas nossas vidas, tá? Isto, contudo, só pode acontecer de forma eficaz por meio da formação de uma consciência cristã fundamentalmente bíblica. Isso significa que a igreja precisa mostrar de forma bem didática, ensinar com clareza sua forma de pensar, crer e agir, ou seja, é preciso definir sua cosmovisão, isto é, a visão
do mundo, uma visão que seja diferente da cultura secular. E nós estamos vendo esse relativismo hoje contrariando tudo aquilo que é Deus, tudo aquilo que pertence a Deus e a sua palavra, enfim. Agora, continuando aí, esta, por sua vez, sempre se mostrou hostil ao povo de Deus. Do contrário, deixa eu localizar aqui, do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. O que Deus pede para nós através da Bíblia? Os valores estão aí na Bíblia. O que se pensa sobre o aborto, sobre o homossexualismo, enfim, sobre tantas ideologias que estão surgindo hoje. Então nós devemos defender o que a palavra de Deus diz. Do contrário, não seremos capazes de resistir à inversão de valores por ela disseminada. E isso aí vem através do ensino também. Muito bem, a cultura ela está desenvolvendo esse papel e a gente observa isso quando você envia seus filhos, por exemplo, para as escolas, para as universidades, para as faculdades, e muitos dos nossos lá estão se perdendo, porque a cultura do mundo, a cosmovisão de mundo da sociedade que está aí, ela é uma cultura totalmente deturpada e que afronta Deus, mas Deus não se deixa enganar. Tudo aquilo que o homem semear, Gálatas capítulo 6 e versículo 7 diz que é isso que ele vai ceifar. Subponto 3 da lição, resistindo diante de uma cultura sem Deus. Jesus censurou os seus discípulos, chamando-os de geração perversa, porque os viu agindo com incredulidade. O texto da referência que está aí na lição, que o pastor José separou, não é, para a nossa meditação, é exatamente Mateus, capítulo 17 e o versículo de número 17. O texto diz assim, ó, e Jesus, respondendo, disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Isso no âmbito daquele moço que era lunático, não é? E que às vezes ficava numa situação bastante difícil, no fogo e tal, e os seus discípulos não puderam repreender aquele mal. Nesse contexto foi que Jesus repreendeu os seus discípulos, chamando-os aqui ou colocando eles, não é, nesse bojo de geração incrédula e perversa. A influência de uma cultura sem Deus havia atingido negativamente, inclusive os que andavam com Jesus. Isso então corrobora com aquilo que nós acabamos de dizer. Muitos dos nossos jovens são crentes, são atuantes na obra de Deus, avivados na obra de Deus, e quando vão para as universidades, para as escolas, acabam ali se perdendo ou, se não pelo menos, influenciados por essa cultura sem Deus. Por sua vez, nós vamos observar que no Pentecostes, Pedro também exortou aqueles que lhe ouviam a salvarem-se daquela geração perversa, daquela geração má, essa mesma que Jesus já deu o sinal, não é, de repreensão a eles. O texto de Atos capítulo 2, verso 40, diz assim o texto, e com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Aqui também, Paulo escreveu, ou assim também, não é? Paulo, ele escreveu que Demas, um amigo de ministério, havia amado aquela presente era e o abandonou, segundo a epístola que o próprio Paulo escreve para Timóteo no final, não é, da sua carreira, do seu ministério, ele dá esse relato. Ele na verdade narra a sua decepção com o Demas, não é? Capítulo 4, verso 10, ele diz assim, ó, procura vir comigo depressa, e o verso 10, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Ele narra aqui então a sua decepção com o Demas, que até aquele momento era seu companheiro de ministério, mas, amando o presente século, havia abandonado o apóstolo Paulo. Este mesmo apóstolo, referindo-se a Paulo, exortou os crentes de Roma a não se conformarem com aquela presente era,
com a sua geração, aquele povo que vivia. Diz o texto de Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2: e não vos conformeis, diz o texto, com este mundo, ou seja, com esta era, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita ou a agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa observação que o apóstolo Paulo faz, a gente vai observar que essas referências que nós temos citado aqui, a palavra que está sendo utilizada no grego é aion, que traduzida significa era ou século. E isso faz uma referência bem clara e objetiva a respeito da presente cultura sem Deus. E isso, meus irmãos, é válido para o tempo de hoje. O tempo que se chama hoje, esta presente era, este presente século, nós também não podemos nos conformar com ele, mas temos que transformar a nossa mente pela renovação do entendimento. Vamos encerrar aqui o subponto 2, ou o tópico 2 da lição, dizendo que o ministério da palavra traz edificação à igreja, forma os valores do crente e ainda levanta uma resistência diante de uma cultura sem Deus. Quando você ensina a Bíblia, quando você prega a Bíblia, os ouvintes ficam melhor estruturados para combaterem as ações de pessoas, de ideologias do presente século. Querendo ou não, ficam vacinados, não é? A respeito disso. Ninguém poderá dizer assim, eu não sabia, porque todos estão tendo a oportunidade de aprender a respeito, e é como diz alguém, o golpe está aí, cai quem quer. Vamos para o intervalo e já retornamos com o tópico 3 da nossa lição. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Muito bem, o tópico 3 da nossa lição, retomando a nossa aula da lição 12, diz o seguinte: o ministério da palavra e a sua fundamentação é o assunto para esse tópico terceiro, que, voltando para o conteúdo da nossa lição de número 11, nós vamos entender que o ministério da palavra tem que ser cristocêntrico. Isso. Vamos lá? Tópico 3, o subponto 1. Tá? A Bíblia diz que, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Atos capítulo 8 e versículo 5. Eu trouxe uma colocação, esta lição, que diz assim: um dos princípios elementares da hermenêutica histórico-gramatical é de que toda pregação fiel é cristocêntrica. Lá em 1 Coríntios 2,2, Paulo escreveu: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. O apóstolo Paulo apresentava Cristo em todas as suas pregações. Ele não forçava nem adulterava o texto para pregar Cristo, mas o fazia porque o Senhor é encontrado direta ou indiretamente em toda a perícope bíblica. Ele é o centro, não é? A pregação deve ser centrada nele, Cristo. Então precisa ser cristocêntrica. Ele é o assunto que nós devemos mencionar em nossos púlpitos.
Cristo é o centro da Bíblia. Lá em Lucas, tem um texto aí, queridos, Lucas 24, 27, que diz assim: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ou seja, ele é mencionado pela primeira vez lá no próprio Evangelho, Gênesis 3,15, em toda a Bíblia, Jesus é mencionado e ele começa a falar para aqueles dois, né, que estavam indo para Emaús. Então, olha lá, 24, 27, o centro da mensagem dos profetas, indagando, olha que coisa interessante, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos de Cristo, né, que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Eu trouxe aqui, pastor, 1 Pedro, eu quero ler 1,10, aí na lição está 11. 1 Pedro 1,10 diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas perguntaram e procuraram saber com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar a vocês. E olha o verso 11: e procuraram saber em que tempo e como essa salvação ia acontecer. O Espírito de Cristo que estava neles, já nos profetas, indicava esse tempo ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e a glória que viria depois. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Alguém pensa assim, Jesus apareceu ali no Novo Testamento, a sua encarnação, enfim. Mas desde o princípio, aliás, já falavam a respeito dele, orientado pelo Espírito Santo, claro. Não é? Assim, o alvo da pregação é revelar Jesus. É Ele, apontar para Ele, o Salvador da humanidade. Muito bem. Me lembrei aqui, não é, a respeito disso, exatamente do texto de Gênesis. Não é? O texto de Gênesis, no capítulo de número 3, nós temos aqui a sentença de Deus, não é, para aqueles que estavam lá no Éden, não é? Versículo de número 14, assim: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e do pó comerás todos os dias da tua vida, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça. Aleluia. E tu lhe ferirás o calcanhar. É a primeira menção. Já no começo, já tem aqui uma profecia inspirada pelo próprio Deus, dizendo de Jesus, e que esse era o que esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Não é? Então, a gente já percebe que desde o início já tem sentença para o diabo, mas também já a menção do Senhor Jesus. Vamos continuar? Bora lá. Tópico 3, o subponto 1, deve ser cristocêntrico. O Apolo, por exemplo, era conhecido por sua eloquência e capacidade de mostrar que o Cristo prometido nas Escrituras hebraicas era Jesus de Nazaré. Eloquente aqui é aquele que é fácil de ser entendido. Tem uns que pensam que eloquência é ficar gritando na igreja: abraça seu irmão aí, pega na mão do seu irmão, olha no olho do seu irmão. Eu ouvi uma palavra agora essa semana do pastor, não vou mencionar o nome, presidente de um grande ministério que nós temos aqui no Brasil, o estado de São Paulo, ele falando a respeito desse negócio de pega na mão, olha para o seu irmão, toca no seu irmão, que é um negócio esquisito isso aí, né? Porque às vezes o camarada está ali do lado de uma irmã e vai ficar pegando na mão da irmã. Eu não fico muito contente não com esse negócio do camarada ficar querendo pegar na mão da minha esposa no culto, né? Vai pegar na mão da esposa dele, da filha dele, não da mão da minha esposa. Então acho que o obreiro que não tem muita ideia do que pregar e ele quer preencher o tempo com esse negócio, olha para o seu irmão, fala para ele esse negócio, fala para ele esse negócio, eu acho que ele está além de didático, ele está meio abusado e as pessoas estão perdendo a mão desse negócio. Aí o camarada acha que esse tipo de coisa tem a ver com eloquência. Eloquência não, meu irmão. Eloquência é você abrir a Bíblia e saber fazer uma exposição dela de forma correta e usando palavras que convençam os ouvintes a respeito daquilo que você quer comunicar da mensagem. Pastor, e outra colocação, vira para o seu irmão e profetiza para ele.
será que todos que estão na igreja Às estão vezes o aptos cabo está ali a cheio de profetizar? Satanás, cheio de demônio, Pois é, e vai com são esse negócio de colocações. profetizar. Olha, acho que a turma está perdendo a mão. É o A verdade evangeliquez, né, que a surgiu. turma está perdendo a mão e acho que por falta de que pregar, fica com esse tipo de coisa nos cultos. Eu acho que a gente precisa vigiar nesse negócio. Muito bem, está aí então, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus. Esse Apolo aí, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Veja bem, provando. Olha Atos 18, 28. Pois refutava vigorosamente os judeus em debate público. Agora provando como? Pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Cristo é o centro da nossa mensagem. Foi para os antigos e também deve ser hoje. para nós hoje. Dizendo isto, precisamos destacar que a forma e os métodos usados para a exposição das Escrituras são importantes. Contudo, o mais importante é a revelação do seu conteúdo, Cristo Jesus, porque hoje alguns têm uma didática diferente, fazem ali algumas encenações. Muito importante isso prende, isso a pessoa grava também, só que deve ser o quê? Cristo como centro. Eu estive em um culto, eu já comentei a respeito disso, no terceiro trimestre do ano de 2022, quando estávamos fazendo exposição de um tema. Eu estive em um culto e um irmão foi convidado para pregar naquela oportunidade, porém o culto acabou se estendendo nas demais partes ali, que deveria ter dado primazia à palavra, mas não foi o que aconteceu. E o irmão que estava para pregar, ele estava com um calhamaço, mas era uma quantidade significativa, se não me engano eram 6 ou 7 jornais diferentes falando a respeito de um tema. Como ele ia pregar a respeito de um assunto, ele usou as matérias que foram publicadas no jornal daquela capital para embasar aquilo que ele ia dizer. Mas ele começou a ler aquelas matérias dos jornais, ele começou a ler, foi lendo e tal, como eram muitos, tomou quase 20 minutos do tempo dele de pregação. E quando ele foi para a exposição bíblica a respeito do assunto que ele ia defender e que tinha sido o motivo porque ele tinha lido todas aquelas matérias jornalísticas, ele na verdade não teve tempo para discorrer a respeito daquilo que é o que está na Bíblia, ou seja, da vontade de Deus, do propósito de Deus para aquele assunto que ele queria apresentar. Ou seja, aquela palavra acabou sendo infrutífera porque ele não conseguiu aplicar a palavra de Deus ao tema que ele ia utilizar. Isso porque ele deveria ter se detido em pregar talvez uma mensagem mais curta, mas falando a respeito de Jesus, porque quando você prega a respeito de Jesus ou a palavra do Senhor, ele se garante. Não é? Ele se garante. Você vai ler o texto e você vai observar na mensagem dos apóstolos que conforme eles iam ensinando, as pessoas eram convencidas de que Jesus era o Cristo. As pessoas eram mudadas. Eu já citei aqui o exemplo de Lídia, que enquanto Paulo estava pregando, não é? Lá em Tiatira, o Espírito de Deus abriu o coração dela e ela se converteu. Então, quando você está pregando a Bíblia a respeito de Jesus, ele se garante e a obra acontece. Vamos para o subponto 2. E o subponto 2, falando a respeito do ministério da palavra e da sua fundamentação, nós temos aqui que o ministério da palavra deve ser bíblico. Não pode ser um contador de histórias, né? Tem que ser bíblico. Queridos, vamos lá, o tópico 3, o subponto 2, né, deve ser bíblico. Vivemos em um tempo em que a pregação em muitos espaços virou modismo. Parece que temos pregadores em demasia, mas o que se passa por pregação na maioria das vezes não é. Na verdade, são mensagens de autoajuda com um verniz de pregação. Esse tipo de mensagem é atraente, porque amacia o ego e geralmente consegue muitos seguidores nas redes sociais para quem se vale desta técnica. E eu trouxe aqui, pastor, os coaches evangélicos. Eu quero comentar bem rapidinho. YouTubers, cantores e pastores com pregações de conteúdo essencialmente motivacional. A palavra coach vem do inglês que significa treinador. Agora eu trouxe aqui alguns motivos que nós, através da Bíblia, rejeitamos os coaches. Primeiro,
porque as Escrituras devem ser a única e exclusiva forma de consolo, conforto, exortação, admoestação e motivação para o crente. Segundo, pelo fato de que o coach incentiva a prática de um evangelho humanista e antropocêntrico, contrariando o que nós acabamos de falar. Outro fato, pelo fato que nós rejeitamos, outro fato, é que a igreja não é um negócio, nem o evangelho um tipo de business, e tampouco o crente um cliente, que deve ser motivado a encontrar o caminho da felicidade. 4. O coach ensina que o homem deve ter fé em si mesmo, utilizando para si técnicas humanas, onde o indivíduo é o centro de tudo. Porque o coach, em vez de expor as Escrituras, faz de suas pregações palestras motivacionais, confundindo o evangelho com o empreendimento e Cristo com um guru motivacional, pelo fato de que as técnicas motivacionais substituem de forma velada a suficiência de Cristo e das Escrituras. E por fim, não aceitamos esse tipo de pregação e de pregadores pelo fato de que a teologia coach é mais um braço do pragmatismo religioso do que do nosso tempo, onde em nome da felicidade do cliente se faz qualquer negócio, desde que o objetivo seja atingido. Não importa os meios, o importante é o fim. São os tipos de mensagens que estamos ouvindo hoje e pessoas estão sendo iludidas com isto. Contudo, para encerrar a minha fala aqui, não são pregações de verdade, porque não há nelas uma exposição de um conteúdo bíblico. Eu já vi várias vezes a pessoa simplesmente lê um texto da palavra de Deus, deixa de lado e, conforme o pastor disse, vamos contar histórias, vamos massagear o ego dos ouvintes. Muito bem. Indo nessa vertente, eu tenho uma pessoa que me manda vários vídeos e manda vídeos e tal, e um dia desse eu perdi um pouco da paciência, até porque eu não tenho tempo para ficar ouvindo muitos vídeos, escutando muita coisa, muita bobagem que se fala e tal. O indivíduo gravou um vídeo e colocou lá numa dessas redes sociais, o vídeo dizia bem assim: campeão de Deus, você é um campeão de Jeová, Deus vai cumprir o desejo do seu coração e vai fazer conforme a sua vontade, porque você é uma propriedade exclusiva dele, e foi por esse caminho. Aí a pessoa me mandou, e como eu conheço a pessoa, eu já escrevi logo assim, o mecanismo de Deus para abençoar alguém não é assim. Aí eu já fui enumerando, falei, primeiro, você precisa abandonar a sua vida de pecado, porque Deus não abençoa o pecado, de forma alguma. Ele, na verdade, ele tem ojeriza do pecado, e eu já fui logo dizendo para a pessoa, você precisa mudar de vida, entregar a sua vida para Deus, porque não é crente. Eu falei, não funciona assim. Esses vídeos que você fica ouvindo e assistindo, dessa gente que fala que você vai ser abençoado, que você vai ter muita coisa, que você vai receber dinheiro, um dos filhos disse, olha, fique pronta, porque neste dia você vai receber uma notícia de prosperidade. E eu falei, olha, dificilmente isso vai acontecer na sua vida, porque eu conheço a pessoa. Eu falei, dificilmente isso vai acontecer na sua vida, porque você não está em comunhão com Deus, porque você não está cumprindo aquilo que a gente entende pela palavra de Deus, que são requisitos para alguém que vá de fato viver uma vida abençoada na presença de Deus. Falei, então, tire o seu cavalo da chuva, senão ele vai morrer de pneumonia. Falei, as coisas com Deus não são assim. E aí eu já emendei logo de uma vez e disse, olha, você está querendo a bênção de Deus, mas não quer compromisso com Deus, por isso Deus não vai te abençoar. Ele abençoa sim aqueles que têm compromisso com Ele. Falei, ainda assim fique certo, que mesmo que você tenha compromisso com Deus, não é significado de que tudo na sua vida vai dar certo, porque na vida há percalços. E aí eu citei só um exemplo, porque essa pessoa lê Bíblia, conhece, né? Falei, olha, pegue o exemplo do apóstolo Paulo, que Paulo foi um homem de Deus, não é? Foi um santo homem de Deus, porém ele foi morto. Ele foi morto porque exatamente servia a Deus, era temente a Deus, coisas que nós certamente na atualidade não suportaríamos. Seguindo então nessa ideia aqui de que o ministério da palavra deve ser bíblico, a ênfase desses tais está na performance, na forma ou ainda no modo de exibir a temática a ser abordada. O objetivo que essa gente tem quase sempre
quase sempre, não vou dizer que é sempre, mas quase sempre, ele é financeiro, se não estritamente financeiro, porque num tempo difícil que se vive, e aqui vamos falar de uma realidade de Brasil, os indivíduos vêm com esse tipo de mensagem que em algumas regiões do nosso país não cola. E eu quero ver essa gente ir pregar essa mensagem furada, mentirosa e falsa que eles pregam nas regiões do mundo onde a miséria bate à porta das pessoas. Não é? Não vou citar aqui país para não constranger ninguém, mas todos nós sabemos que há regiões do país, podemos mencionar regiões do nosso Brasil, onde a dificuldade para, eu não vou dizer nem para viver, mas para sobreviver abaixo da linha da pobreza é muito grande. Esse tipo de mensagem desses falsos profetas lá nessas regiões não cola. Por que não cola? Porque não é de Deus. Porque não tem Deus. Essa mensagem deles lá não pode ser pregada exatamente por esse motivo. Filipenses 3:19, palavra de Paulo para a igreja de Filipe diz assim, ó, o fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Agora nós, meus irmãos, a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A doutrina do pecado, o apelo que essa gente faz por uma vida separada do mundo e dedicada a Deus, são esquecidos. Sequer eles mencionam, não é? Eles dizem que você vai ser vitorioso, que você vai prosperar, que Deus vai realizar seus sonhos. E eu vou dizer que muitos dos sonhos que a gente tem, Deus nunca vai realizar. Porque os sonhos que nós muitas vezes estamos alimentando não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o seu reino e ainda trarão desgraça para as nossas vidas e para as nossas famílias. E Deus que o sabe não vai cumprir esse tipo de coisa. Aí os camaradas gravam vídeo, colocam aqueles vídeos na internet com aquela música assim que mexe com as emoções, dizendo que Deus vai cumprir todos os seus sonhos. Meu Deus! Quanta mentira está sendo dita na igreja, na internet e também nas igrejas, não é? Usando o nome de Deus, usando o nome de Deus. Mas eu vou dizer algo, ninguém que toma o nome de Deus em vão fica impune. Essa modalidade de pregação que a gente ouve aí e que está na internet e que virou uma bagunça, isso aí opõe-se ao verdadeiro evangelho de Cristo. É uma mensagem que não tem cruz. E uma mensagem sem cruz, ela deve ser rejeitada, porque a verdadeira mensagem do Evangelho, ela tem que estar banhada pelo sangue que derramou-se na cruz do Calvário por Jesus Cristo em nosso favor. Veja Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, e o versículo 14 diz assim, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha só como a mensagem de Paulo, ela menciona a cruz de Cristo, o sangue derramado de Jesus em nosso benefício. Encerrando, na verdade, esse tipo de pregação glorifica os homens, ou seja, é uma mensagem antropocêntrica. A ênfase está no homem e no seu bem-estar. Homens estes que são amantes de si mesmos, segundo o texto de Paulo a Timóteo, na segunda epístola, capítulo 3, e os versículos de 1 a 5. Era o que eu tinha aqui, pastor, para glória a Deus. Falar a respeito do ser bíblico. Exatamente, aí está o perfil aí, em 2 Timóteo 3, de 1 a 5, o perfil do homem dos últimos dias, que se preocupa com as coisas desta terra, que serão egoísta, avarento, presunçoso, blasfemo, desobediente aos pais, ingratos e ímpio. Então, é o perfil da pessoa que está aí com uma mensagem sem cruz. Aliás, a pregação deve transformar vidas. Com certeza. O que nós não vemos, o que está acontecendo hoje. As pessoas ouvem, se emocionam, mas não tem mudança de vida. Infelizmente, não é o evangelho bíblico. Muito bem, meus irmãos, encerrando aqui o tópico 3 da nossa lição, o ministério da palavra deve ser, em primeiro lugar, fundamentalmente cristocêntrico. E
em segundo plano e também ao mesmo tempo tem que ser bíblico. Então, ele tem que ter a sua ênfase em Jesus Cristo e, por consequência, bíblico, porque não tem como ser uma coisa não sendo a outra, não é? Não tem como ser bíblico se não for cristocêntrico, assim como não pode ser cristocêntrico se a Bíblia não for o livro único, não é? Para a regra de fé. É assim que é. Conclusão da nossa lição, vamos lá com o pastor Adovilson. Muito bem, após a exposição desta lição, constatamos que a igreja precisa manter-se fiel ao ministério da palavra. Isso só pode ser feito por meio de uma pregação genuinamente bíblica que reflita os valores do reino de Deus. Para isso, não há atalhos. Numa cultura cada vez mais hostil à fé cristã, a igreja necessita proclamar as verdades do reino por meio da poderosa pregação da palavra de Deus. Muito bem, acho que aqui fica legal, cabe bem, não é? O texto áureo da lição, não é? Só para relembrar, pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Você faz isso e deixe que Deus faz a parte dele, porque o ministério do Espírito Santo é justamente esse, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o nosso papel é esse aqui, anunciar a verdade segundo a palavra de Deus. Quero aqui agradecer a você, meu irmão e irmã que está conosco, você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, mas lá também você que é professor, que ensina, que está à frente da Escola Bíblica Dominical na sua igreja. Desejar que Deus continue abençoando a sua vida. Se esta aula edificou você em algum aspecto, é muito provável que outra pessoa também poderá ser edificada. Nesse sentido, então, o que nós pedimos é que você nos ajude compartilhando esta aula, que certamente poderá alcançar outros irmãos e irmãs, os auxiliando e também ajudando a edificar a igreja. Esta é a ênfase do nosso trabalho, é por isso que nós estamos aqui. Trabalho que nós fazemos, amados irmãos, graciosamente. Nós reservamos do nosso tempo, os irmãos não sabem aqui, da rotina que temos. O pastor Adovilson é pastor auxiliar na igreja, ele dá plantão ali na igreja, é professor do curso básico, médio e avançado do CETADB aqui em Apucarana. Ele tem que abrir mão do seu tempo para poder estarmos aqui nos estúdios do CETADB para gravarmos estas aulas semanalmente. E, inclusive, em alguma semana, por alguma responsabilidade que temos, gravar até 2 aulas na semana. Assim como eu também tenho que deixar os afazeres da administração do CETADB, das aulas, enfim, para podermos estar aqui. Isso tudo fazemos por amor à obra de Deus, entendendo que Deus de fato pode nos usar. Ainda que não sejamos nada, Deus ainda assim, pela sua graça e misericórdia, pode nos usar para ajudar você no seu ministério. E é exatamente isso que nos motiva cada vez mais. Deus abençoe você, sua família, sua vida, o seu ministério. Pastor Adovilson, as suas considerações finais. Deus abençoe a todos. Sempre pedimos a orientação de Deus para cada aula, viu, pastor? Amém. E Ele tem nos abençoado, Ele tem colocado a sua palavra em nosso coração, né, que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos orando uns pelos outros, em nome de Jesus. E com certeza a vitória é nossa. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos.